Aleluia! Quero falar um pouco com você sobre o novo tempo. E nós estamos nos aproximando do final do ano, faltam poucos dias, para o final do ano. E eu creio que o Senhor tem um novo tempo para nós. Quem crê? Eu creio que o Senhor tem uma nova medida. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu estou inconformada. Eu sou uma inconformada. Eu creio que o Senhor tem mais para fazer na minha vida. Aleluia! Muitas vezes vamos nos acomodando com essa vida de vir à igreja, não é verdade? De domingo a domingo. Mas às vezes as coisas não mudam, não é porque Deus não quer, é porque nós não nos posicionamos diante do novo que Ele já tem preparado para nós. Amém? 2025 está logo ali, e como todo início, fim de um ano que se finaliza, o início de um próximo ano marca um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova oportunidade de não fazermos as mesmas coisas que fizemos em 2024 e que vimos pelas experiências, pelas bagagens que não deram certo. Muitas vezes queremos coisas novas, mas queremos repetir as mesmas decisões, tomar as mesmas escolhas. Só vamos viver um novo tempo se nós mudarmos as nossas decisões. Se nós nos posicionarmos diante dessa nova estação. Então eu tenho falado com Deus, Senhor, eu quero uma nova medida. Eu tenho espaço para uma nova medida, um novo agir de Deus sobre a minha vida. Nós estamos vivendo um momento profético, a igreja está vivendo um momento profético, tudo que está anunciando aí sobre a volta de Jesus, todos os acontecimentos, e eu quero ser preparada e forjada nele para esse tempo, para ser usada, gastar a minha vida para Jesus. Não há mais tempo de perder tempo, igreja. Não há mais tempo de vir para a igreja apenas esquentar o banco e ouvir uma palavra para você. Você tem que vir aqui, se alimentar, se reabastecer. Mas isso aqui é consequência da sua caminhada, da sua busca diária com Deus no seu secreto. Vir à igreja, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho que ir toda semana. Não, o prazer de estar aqui, ele é apenas o reflexo da sua busca diária com Deus na intimidade. Amém? É um novo tempo, uma nova estação, e eu creio que você não vai fugir do chamado que Deus tem para você em 2025. Não vai fugir. Não importa o que você viveu, você não vai ser um Jonas nessa geração. Naquele momento que ele foge para um lugar totalmente contrário àquilo que Deus tinha para ele. Porque todas as vezes que você tentar fugir do seu chamado, Satanás ele vai financiar um navio e vai esperar e vai pagar a tua passagem para um destino contrário àquilo que Deus tem para a tua vida. Entenda isso. É um ano onde você vai viver o projeto e o chamado que Deus tem para a sua vida. Você pode chegar a falar para mim, pastora, mas eu vivi tantas frustrações, tantas dores. Eu preciso dizer que a Belém nasceu num cenário de dor, de lágrimas e de frustração. Você vai se surpreender com aquilo que pode nascer no meio da sua frustração. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer no meio do seu deserto. A Bíblia diz, em Isaías, eu amo esses versículos, essa passagem que diz, agarra isso no seu coração. 35. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Vai nascer flores no meio da sua dor. Vão nascer flores no meio da sua dor. O deserto se alegrará. Não importa o que você viveu em 2024, o deserto é nesse lugar de vale, de deserto, de escassez, que vão nascer flores. Amém? Então, 2024 estão se fechando. E eu até falei hoje de manhã que essa semana passada, eu estava no meu closet ali tirando algumas roupas no meu armário. Algumas roupas que eu não queria levar para 2025. E é um ano que a gente faz muito isso, uma limpeza na nossa casa, tira algumas coisas que a gente não está usando. Mas aquilo ali foi muito profético, porque eu falei, Senhor, para esse novo tempo, nós precisamos entender que nós precisamos de novas vestes. Às vezes não acessamos lugares que Deus tem para nós porque não estamos posicionadas. Então, se arrume.
porque 2025 é um ano onde você vai acessar lugares que você nunca acessou. Eu costumo dizer que, imagina quando você entra num lugar que tem aquela porta automática. Se você não se posicionar no lugar certo, a porta não vai abrir. 2025, se você se posicionar, portas vão abrir. E você vai acessar lugares que você nunca acessou, por causa do seu posicionamento. Deus tem promessas para nós, mas muitas vezes nós não conseguimos acessar, porque não estamos com as vestes adequadas. Eu quero começar lendo Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. Bom, eu amo essa passagem. Essa passagem tem falado tanto comigo esses dias. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é a nossa verdade. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa esperança, ela é a nossa direção. Que 2025 venhamos caminhar por tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós, meu Pai. Não queremos perder acessos, perder lugares, perder a estação que o Senhor tem para nós por causa da nossa desobediência, por causa de pensamentos que estão aprisionados no passado, mas que essa palavra venha renovar a nossa mente, venha renovar, venha limpar a nossa mente, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para nós, meu Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade no nosso meio. Que essa palavra seja como uma semente que caia de uma terra fértil e venha frutificar e trazer vida para muitas pessoas, meu Pai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por tudo que o céu está liberando, Senhor, nessa noite, e por tudo aquilo que nós vamos viver em 2025, porque agindo Deus, quem impedirá? Você pode aplaudir o Senhor? Não vos lembreis das coisas passadas, nem as considereis as antigas, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Uma das coisas que nos impede, como eu falei, de acessar o novo de Deus é quando nós estamos com as vestes inadequadas para acessar alguns lugares. E roupa fala muito sobre lugares, não é verdade? Até quando eu coloco a roupa física, né? Eu vou falar depois da espiritual. Mas quando nós vamos para uma festa, quando você recebe um convite de casamento que tem ali especificando o traje que você vai usar, aquela roupa diz que é daquela forma que você deve acessar o lugar, não é verdade? Ninguém vai à praia com um terno, ninguém vai numa academia com um vestido de festa. Então roupa, ela diz muito sobre lugares que você vai acessar, sobre as vestes adequadas para você conseguir desfrutar de tudo que aquele lugar tem para você. E é a mesma coisa quando você vai fazer uma viagem. Ninguém vai para um lugar de frio e vai fazer uma bagagem com roupas de verão. Então, dos tópicos, assim, uma das chaves muito importantes para você levar para 2025 é sempre se preocupar com a roupa espiritual que você vai estar usando. Quando nós vamos para José, isso me chama muita atenção, porque José, ele estava estando escravo no Egito. A Bíblia diz que ele revela o sonho, né, do padeiro e do copeiro. E depois Faraó, ele tem um sonho e se lembram de José na prisão, que ele estava revelando os sonhos, ele já havia revelado os sonhos do copeiro e do padeiro. Então, lembram de José e mandam chamar. O mais interessante, que quando eu leio essa passagem, é que a Bíblia diz que José, ele faz a barba e ele troca a sua roupa. José estava entendendo ali que ele ia entrar numa nova estação. Por mais que ele tivesse algum momento esquecido dentro daquela prisão, eu quero dizer que o rei nunca te esquece. E o rei manda te chamar. O rei manda te chamar.
José foi chamado, porque jamais um homem posicionado com as vestes de obediência. José, ele decidiu não carregar as vestes de amargura, de falta de perdão, as vestes de rejeição. José havia sido rejeitado, vendido pelos seus irmãos. José poderia estar com uma roupagem e sair daquela prisão questionando o fato dele estar ali, se ele não tinha feito nada. Ele entrou ali de uma forma injusta, não. Mas José sai dali e a única coisa que ele faz é revelar o sonho. Muitas vezes nós queremos viver uma nova estação, mas nós queremos entrar na próxima estação contando, murmurando coisas antigas, lembrando das coisas do passado, carregando bagagens de dor, bagagens de rejeição, bagagens de amargura. Mas José troca a roupa, porque ele entendeu que ele estava como escravo, mas ele não era escravo. O que você precisa entender é que a estação que você está vivendo hoje não define quem você é. Ele estava como escravo, mas ele era herdeiro de uma promessa. Deus havia dado um sonho para ele, e de uma hora para outra a vida de José mudou, porque ele se posicionou diante do novo cenário que Deus estava apresentando para ele. Muitas vezes não conseguimos acessar, a porta não abre, porque não estamos com as vestes adequadas. Murmuramos, questionamos, e nós precisamos prestar muita atenção, porque o Senhor, Ele vai usar certos ambientes para nos transicionar. E se nós não entendermos no Espírito, nós vamos morrer nesse lugar que seria de transição. Quer um exemplo? O povo, quando estava no deserto, o deserto era o lugar de transição para a terra prometida. Mas eles decidiram continuar com a roupa de escravo, com a mente de escravo, murmurando, questionando, lembrando do passado. E aí, quando Moisés pede para eles avistarem a terra prometida, 10 dos espias, eles olham para a terra, eles vão para a terra, eles falam: a terra é muito boa, mas tem gigantes, e eles nos veem como gafanhotos. E nós somos como gafanhotos diante deles. Mente de escravo, roupa de escravo, vai fazer você abortar o lugar que Deus tem para você. Mente parada no passado, aprisionada. Mas Josué e Caleb chegam e falam: não, a terra é boa. É uma promessa do Deus vivo para nós. A terra é nossa por herança. Josué e Caleb, eles não estavam caminhando por aquilo que eles estavam vendo com os olhos naturais, mas a mente dele, os olhos dele estavam no céu, entendendo que havia uma escritura no céu dizendo: essa terra é dada por herança. E ninguém toca naquilo que o Senhor deu para você. Ninguém toca. Mas por que os 10 morreram no lugar que seria de passagem? Porque ainda continuavam com a roupa de escravo. E às vezes nós estamos anos na igreja, mas ainda com roupa de menino, de pré. Na escola dos meus filhos, a cada período que eles mudam, né, quando eles saem do infantil, do pré, e vão para a primeira série, e depois vão para o segundo ano, que agora mudou tudo, né? Hã? E aí depois vão para a primeira série, segunda, terceira, depois vão para o primeiro ano, primeiro ensino médio, né? Enfim, até hoje eu não sei isso. 3 filhos. Tinha que ter mais filhos para a gente aprender uma. Porque não... E aí a cor do uniforme, ele... Senhor, não recolhe as minhas palavras. E aí muda a cor do uniforme, porque está anunciando uma nova fase. Mas às vezes a gente está tanto tempo na igreja, mas ainda vestindo a mesma roupa de como entramos, quando entramos. Anos na igreja e ainda vestindo a mesma roupa, porque ainda estamos com mente de menino. É interessante que quando Ana vai visitar Samuel, a Bíblia diz que todo ano ela entrega para ele uma espécie de túnica talar. Porque o menino crescia, ou seja, ele estava mudando a medida, ele estava crescendo fisicamente. Então era necessário uma nova
roupagem, porque anunciava um novo tempo na vida do menino, mas também marcava uma nova estação no mundo espiritual. O que Ana estava fazendo era apontando para o seu destino, através daquela roupa que todos os anos ela entregava para Samuel. A roupa fala de crescimento, e muitas vezes estamos como meninos, anos da igreja, usando a mesma roupa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos estar anos na igreja, anos buscando o Senhor, e estarmos como a mente de menino, paralisada como uma mente de menino. A vida com Deus é uma vida de crescimento. É uma vida de amadurecimento. Quanto mais você busca, mais você cresce. Quanto mais vocês têm experiências com Deus, mais você amadurece. Só que às vezes o menino não quer passar por algumas experiências, e quando ele passa por algumas experiências, por alguns desafios, ele prefere recuar, ir para a sua zona de conforto. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto você não passar com experiências com Deus, você nunca vai criar músculos espirituais. Você nunca vai conhecer um Senhor que pode curar a doença, que pode calar a tempestade, que pode acalmar o vento. Como que nós vamos conhecer um Jesus que cura sem passar por uma enfermidade? Um Jesus que restaura o casamento. Então às vezes a gente acha que vai entrar na igreja e a vida vai ficar um mar de rosas. Não, os desafios nos forjam a nossa fé, nos amadurecem, faz com que nós venhamos conhecer cada vez mais Jesus, quem Ele é, o que Ele pode fazer, e que Ele é suficiente na nossa vida. Então 2025 é um ano de se arrumar, se posicionar diante dos acessos que o Senhor vai liberar para você, mas vista a roupa adequada. José entendeu que era necessário não ter uma roupa de amargura, de rejeição. Isso me lembra Davi ali, quando foi entregar comida para os seus irmãos. A primeira coisa que acontece quando ele chega, ele passa pela intimidação, porque todo o cenário que Deus quer te transicionar, o medo, a rejeição, a intimidação vai tentar roubar você desse lugar. É como um muro que cresce em cima, na sua frente, fazendo com que você não acesse esse lugar que Deus quer te levar. Então Davi chega lá, a primeira coisa, ele é intimidado pelo teu irmão, dizendo: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas que nem suas são? Ele quis trazer um espírito de medo, de intimidação para Davi. Mas o mais interessante é que um homem conectado com as coisas espirituais não fica paralisado na ofensa. Muitas vezes nós somos meninos na fé e nós paralisamos no primeiro obstáculo, na primeira ofensa, na primeira intimidação, e não conseguimos acessar aquilo que Deus tem para nós. Existe a antessala. A antessala do lugar que Deus quer te transicionar, te promover. E nela sempre vai existir o medo para tentar te parar. Sempre. A insegurança, alguns sentimentos de rejeição, de amargura. Mas Davi entendeu, e a Bíblia diz que ele se esquiva, ele sai desse lugar e ele vai enfrentar o gigante. Imagina se Davi tivesse carregado alguma amargura porque havia sido rejeitado pela sua casa, pelos seus irmãos, e ele teria falado assim: eu vou embora desse lugar, eu quero ajudar e eles não aceitam a minha ajuda, eu vou embora. Não, Davi se esquiva. Deixa eu te falar uma coisa: saia perto de pessoas que tentam te intimidar. Não pare na ofensa, não pare na intimidação, não bata a boca com essas pessoas, apenas se mova de acordo com o Espírito Santo de Deus. Davi se move, e aí tem um momento que Saul tenta colocar, Davi quer enfrentar Golias, enfrentar o gigante, e quando aquele exército olha para Davi, vê que ele não tinha a roupa adequada. Às vezes nós vamos entrar em certos cenários e nós vamos nos sentir inadequados. O mundo vai fazer com que você se sinta inadequado, pela sua forma de falar, pelos valores que você carrega, por aquilo que você acredita. E eles vão fazer como Saul, tentar colocar a armadura do mundo em você.
Mas é interessante que a Bíblia diz que Davi não conseguia se mover. Davi ficou paralisado. Porque enquanto você permitir que o mundo vista roupa em você que o céu não tem, tu vai ficar atrofiado e não vai se mover em direção ao lugar que Deus tem para você. Você vai ficar paralisado. A Bíblia diz que ele não conseguia se mover. Porque os homens olham e enxergam você com a roupa inadequada para aquele cenário. Mas Davi era revestido com a roupagem do céu, cheio da graça, cheio da autoridade do céu, cheio do favor de Deus. Um menino ousado, um menino destemido, que sabia que por mais que ele não tivesse a roupa adequada para aqueles homens, o céu estava revestindo ele com a roupa adequada para enfrentar aqueles gigantes. Qual é a roupa que você tem vestido? Quando as pessoas olham para você, que roupa que elas enxergam em você? Uma mulher amarga, rixosa, um homem ignorante, que não exala o bom perfume e nem tampouco falam palavras que não venham ofender outras pessoas. Como as pessoas têm visto você? Pode ser até que naquele campo de batalha, aquele exército tenha visto Davi como um despreparado, sem roupa adequada. Ele não foi preparado para o exército de Saul. Mas o homem revestido pelo céu é um homem preparado pelo exército de Deus. Para o exército de Deus. A Bíblia diz que quando ele enfrenta Golias, ele vai tirar aquela roupa. Porque aquela roupa não deixava ele ter mobilidade para andar. Os lugares que você vai acessar, você precisa ter a roupa certa. A roupa da verdade, a roupa da bondade. Nós precisamos carregar a marca de quem é realmente alguém que representa Jesus. A bondade, o amor ao próximo, a generosidade. Nós fazemos tantos tópicos do que queremos em 2025, mas é bom nós fazermos tópicos daquilo que nós não queremos mais ser em 2025. Não queremos mais ser em 2025. A gente quer tanta coisa, mas o que não queremos ser vai abrindo espaço para aquilo que Ele quer que você seja. Vai abrindo espaço, você vai tirando essa roupa. Eu não quero, não cabe em mim, não serve em mim. E aí você vai dando espaço para a roupa que o céu tem para você. E aí ele enfrenta, ele mata Golias a ponto de Saul falar: quem é o pai desse menino? Você está representando o teu pai aqui na terra. O que você faz indica a tua paternidade. Então cuidado com os ambientes que você se encontra. Diz muito quem tem te alimentado, se é o céu ou a terra. E é interessante porque a roupa inadequada nos limita de acessar certos lugares. Uma visão completamente distorcida, como Josué e Caleb, faz você enxergar você de uma forma que o céu não te enxerga, como escravo e não como herdeiro. Uma visão completamente distorcida daquilo que Deus tem para você. Uma visão que distorce a tua identidade. É interessante porque quando nós olhamos para Pedro no meio daquela tempestade, quando Jesus aparece, os discípulos acreditavam que era um fantasma. Jesus no primeiro momento havia dado uma ordem para os discípulos irem na frente no barco e chegar do outro lado da margem. De repente, no meio daquela escuridão, da ventania forte, aparece Jesus. Eles acreditavam que era um fantasma. Tiveram medo. Mas ali era o cenário perfeito para Pedro viver o sobrenatural. É esse nível de igreja que Jesus está chamando para esse tempo. Não uma igreja mimimi, mas uma igreja: Senhor, o Senhor não cessou o vento, então aí fica chateado com Deus, acha que Deus não está respondendo a oração. No primeiro momento a gente faz igual a Ele, acha que é um fantasma, e todas as vezes que a gente vê um fantasma, o sentimento é o quê? Vamos voltar para o barco, é um lugar mais seguro.
Porque o medo sempre vai fazer você ter uma visão distorcida de quem é Jesus. Porque o medo, ele sempre vai querer te paralisar. Vai querer fazer você voltar para a zona de conforto, que é o barco. Mas não há zona de conforto melhor, não há lugar mais seguro que se agarrar na voz de Jesus. Por isso que eu não sei o que você está enfrentando, mas se agarre nessa verdade. Ela é suficiente para fazer você caminhar sobre as águas. Se Pedro não tivesse caminhado, se Pedro não tivesse ouvido aquela voz e se baseado naquela voz para andar sobre as águas, jamais ele experimentaria o sobrenatural. É necessário sair do seu barco, da sua zona de conforto. 2025. Se necessário for, o Senhor não vai cessar os ventos, mas vai quebrar o teu barco. Para você saber que a tua segurança é o Senhor. Saia do barco e veja o sobrenatural de Deus. Se Pedro tivesse só ali no barco, ele jamais atravessaria aquele mar, andaria sobre as águas. Aquilo não era algo comum. Mas é aquilo que não é comum que você vai viver. Porque comum a terra pode fazer, mas o sobrenatural só são aqueles que caminham sobre a fé. Só para aqueles que caminham sobre a fé. Creia nisso, vai ser um ano do sobrenatural. Mas para isso, vai ter que enfrentar as tempestades, vai ter que enfrentar os desafios, vai ter que caminhar sobre aquilo que você não está vendo, mas sobre aquilo que você crê. Porque Jesus é suficiente na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Caminhe por aquilo que o céu está apresentando a você. Não caminhe por uma visão da terra, caminhe por uma visão do céu. Às vezes Deus vai precisar tirar você de alguns ambientes para que você realmente enxergue aquilo que Deus quer de você e para você. A Bíblia conta a história de um cego onde Jesus ele precisou pegar aquele cego pela mão, tirar da aldeia e curar aquele cego fora da aldeia. Porque aquele ambiente era o ambiente que trazia cegueira àquele homem. Tem ambientes que vão impedir de você enxergar aquilo que Deus tem para você. Tem ambientes que você precisa abrir mão. Deixa eu te falar uma coisa. Viver o novo de Deus vai exigir de você renunciar a alguns lugares. Renunciar a algumas mesas. Renunciar a alguns ambientes. Um homem que quer viver um novo tempo em Deus é um homem que precisa abrir mão. Gerar um ambiente favorável para a presença de Deus. Se você falava palavrão, se você mentia, se você assistia coisas que não tinha que assistir, mude isso da tua vida. Não negocie com o pecado. Mate esses ambientes dentro de você. Quebre esses altares que estão sendo levantados dentro de você. E levante o único altar de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Quero uma vida com Deus, uma vida de promessa, uma vida de prosperidade em todas as áreas. Não negocie o lugar que pertence a Deus na sua vida. Que seja um ano em que você comece fazendo coisas diferentes para ver as coisas acontecendo de forma diferente. Primeiro ponto, se aproxime cada vez mais da Bíblia. Que quanto mais próximo da palavra, mais próximo da obediência e mais próximo de viver as promessas. Não tem segredo. Quer viver as promessas? Tem uma vida de obediência. Como ter uma vida de obediência? Eu não consigo, é mais forte do que eu, porque você está longe da verdade e está próximo do mundo. É porque você tem alimentado mais a tua carne do que o seu espírito. Tem uma vida de relacionamento com o Senhor. Quando nós mudamos, os ambientes à nossa volta começam a mudar. Escolha bem as mesas que você precisa abrir mão em 2025. Mesas que você não pode levar para 2025. Não negocie. Quando você olha um atleta, ele treina durante anos, né? Anos e anos para uma competição. E ele não vai se perder, um atleta que sabe aonde quer chegar,
que sabe que o prazer de chegar naquele lugar, naquele pódio, ganhar aquela medalha, aquele troféu, é muito maior do que qualquer prazer momentâneo. Então ele não para em mesas de fast food que não vão nutrir ele, mas vão dar um prazer momentâneo. Muitas vezes não chegamos ao lugar que Deus tem para nós, porque nós paramos nas mesas dos fast food, dos prazeres momentâneos, e nunca vamos viver a plenitude do Evangelho. Nunca. Porque estamos atrás daquilo que sacia por um momento. Deixa eu te falar uma coisa. Hambúrguer, ele te dá um prazer momentâneo, mas daqui a pouco você está com fome. Isso não nutre. Isso não faz você criar músculo. Isso não faz você chegar na linha de chegada. Isso não faz você conseguir combater o bom combate. Isso não faz você chegar até o final. Então não negocie as mesas, porque o céu tem um banquete reservado para você. Tem um maná. Ande com pessoas que amem mais Jesus do que você. Ande com pessoas que queiram buscar Jesus, que falem de coisas do reino e menos das coisas da terra. Ah, você quer mudar, mas você anda nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas. Eu não estou falando para você excluir os teus amigos, mas para vigiar quem tem te alimentado. Quando a gente é mãe, a gente dá o conselho para as crianças, para os filhos, né? Ande com pessoas com quem é melhor do que você, não é verdade? Não ande com os bagunceiros, com quem tira nota baixa, não é verdade? Porque os ambientes, eles são muito favoráveis. E eles vão determinar muito aquilo que nós vamos nos tornar, porque nós nos alimentamos. Se você anda num ambiente de pessoas que só falam palavrão, daqui a pouco está saindo da sua boca isso. Não é? Porque nós somos alimentados não apenas pelo que entra da nossa boca, mas pelo que entra dos ouvidos, pela nossa visão. Não é verdade? O homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Por isso nós precisamos guardar a nossa mente, renovar a nossa mente, igual um copo com água. Quanto mais o inimigo ele tenta sujar esse copo com água, que é o mundo, as influências do mundo, os ambientes, como é que você limpa esse copo? Derramando água viva, água limpa, água pura, até que não tenha mais espaço para essa água suja. Isso é uma vida com Deus. Por isso que nós precisamos dia a dia ler a palavra, meditar nesse livro, comer essa palavra, viver essa verdade. Quanto mais eu renovo a minha mente, menos o mundo tem influência sobre a minha vida. Quanto mais eu alimento a minha mente, quanto mais eu renovo, eu alimento o meu espírito, menos eu sou controlado e dominado pelas coisas do mundo. Não é verdade? Então eu falei de visão, eu falei de mente, eu falei de ambientes, de mesa, eu falei de vestes. E eu quero falar também, é uma coisa que Deus falou muito ao meu coração, de estrutura. 2025 é o ano onde o Senhor vai quebrar todas as estruturas, tudo aquilo que não está firmado nele, tudo aquilo que você construiu e que você construiu fora da palavra, fora da verdade. O Senhor vai abalar tudo aquilo que não está firmado nele. Amém? Isso me lembra muito a passagem do odre, quando a Bíblia fala sobre o odre. O odre, ele era usado para armazenar água, armazenar vinho, armazenar bebida, para conservar, afinal eles andavam muito. E eles usavam esse odre, que era retirado de uma parte do animal aqui. E como é que era esse processo? Eles tiravam ali toda a carne do animal para ficar apenas a pele. E aí o Espírito Santo fala ao meu coração exatamente isso. Nós somos como o odre na mão do Senhor. E para Ele nos usar e derramar o vinho novo, mais da presença dEle, é necessário tirar toda a carne. Tudo aquilo que ocupa o espaço daquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. O que você precisa que Ele retire da tua vida, para que caiba mais espaço para aquilo que Ele quer derramar em você. A carne fala do mundo, dos prazeres do mundo. E é interessante que o próximo estágio do odre é quando ele é lavado e tira toda a sujeira, todas as impurezas desse odre. E a água é água viva.
é a palavra de Deus. Enquanto não entendermos que a palavra precisa ser aquilo que vai o tempo todo nos nutrir, nos lavar, nós nunca vamos entender para que Deus nos chamou. Para sermos aqueles que carregam a presença de Deus. Esse lugar, o lugar do odre, é um lugar específico para carregar a presença de Deus. Um pedaço do céu está em você. E às vezes não damos valor e queremos entulhar esse lugar com bagagens, com entulhos, acumulando lixo. E nunca vamos revelar a verdade do reino através da nossa vida. E aí a outra fase, depois que ele é lavado, é purificado, ele é batido ali com uma madeira. Ele é batido. Bate, para que ele ganhe uma nova forma. Depois a madeira, ela entra ali, coloca a madeira ali dentro para ganhar um formato, um molde, para expandir. E às vezes na vida com Deus, às vezes não entende os processos que nós estamos passando porque dói. Às vezes a gente é ferido dentro da igreja mesmo. A gente é decepcionado dentro da igreja. Mas tudo isso faz parte do processo. Só que às vezes a gente não entende porque a gente não sabe aquilo que Deus vai fazer lá na frente. A gente não entende qual o propósito, para que Deus vai nos usar. E nós nos limitamos e paramos nesse lugar. Porque dói, porque fomos feridos, fomos frustrados, fomos decepcionados. Mas tudo isso faz parte do propósito para a forma pela qual o Senhor vai te usar. A nossa mente ela é limitada e ela só olha o hoje. E aquela madeira, ela bate para ganhar ali elasticidade. E o próximo estágio é a fumaça. Ele vai para o sol da justiça, o sol que revela a verdade, o sol que nos faz enxergar quem nós somos e faz enxergar aquilo que nós precisamos ser. E depois vem a fumaça, o fogo de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Davi chega a dizer que eu estou como odre na fumaça, mas eu jamais vou me apartar dos teus mandamentos, Senhor. Davi estava passando um momento de perseguição, um momento de muita aflição. E muitas vezes nós estamos como esse odre, achamos que estamos esquecidos por Deus. Não, é apenas um processo. A fumaça está ali, a presença de Deus, ela está te guardando, te escondendo para uma nova estação, para uma nova fase. E a fumaça, ela está ali, ela é necessária. Esse momento de solidão, de esconderijo, aonde é o odre e a fumaça, ela é necessária para que o odre venha ganhar elasticidade, venha ganhar flexibilidade, venha ganhar resistência. Porque afinal o vinho novo será derramado e ele vai fermentar, ele vai precisar de espaço. E muitas vezes não entendemos, mas aquilo que o Senhor vai derramar na sua vida, a nova medida que o Senhor vai derramar sobre a tua vida, é necessário passar pela mão do Senhor. É necessário esses processos para você ganhar resistência, ganhar elasticidade para suportar a melhor parte, que é o vinho novo. Isso sim tem valor na nossa vida. Que 2025 você não fuja dos processos, você não fuja dos desafios, mas você permita ser usado por Deus, ser tratado por Deus naquilo que precisa ser tratado, naquilo que você fugiu durante todo esse tempo. Que você se submeta ao processo da fumaça, para que você ganhe resistência para aquilo que o Senhor quer depositar sobre a sua vida, que é o vinho novo, a presença do Senhor dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes não entendemos as coisas que estão acontecendo conosco, mas eu gosto muito de olhar para a natureza. Vocês sabem disso, que eu amo estudar sobre as árvores, sobre as plantas. E eu vejo Jesus em tudo isso. Os animais. Quando uma águia, ela está ensinando o seu filho a voar. No primeiro momento ali da sua vida, ela está no ninho, ela está crescendo. A mãe vem alimentando. Mas tem um momento que o ninho não é mais um lugar de proteção. O ninho é um lugar que está limitando ele, que está aprisionando ele para a próxima estação.
Então o Senhor quer nos levar para uma próxima estação, mas às vezes a gente quer ficar guardado no ninho. Mas o ninho, ele começa a crescer, a ave começa a crescer e o ninho começa a apertar. Ele vai começar a limitar o crescimento das suas asas. E daqui a algum tempo a águia que foi feita para voar, ela não vai conseguir voar. E esse lugar que era confortável, ele precisa se tornar desconfortável. Então a mãe deixa ali os espinhos, ele não deixa mais um cenário confortável com as penas ali, para criar um lugar mais confortável. Ela tira as penas, ela deixa aí realmente um lugar cheio de espinhos ali, de galhos, que vão estar fazendo com que ele seja expulso daquele lugar. Tem cenários que Deus usa para nos expulsar, para que assim possamos viver a próxima estação. E aí tem um momento que ele tem que sair do ninho. Sabe o que a águia mãe faz? Ela empurra do penhasco aquela águia bebê. Mas ela sabe, ele ainda não, mas ela sabe que ele já está preparado para voos maiores. Mas ela precisa ver, ele precisa passar por aquela prova, por aquele desafio, para ele entender quem ele é, porque ele ainda tem mente de menino. Ele ainda quer ter as roupas de menino. Igreja, não é hora mais de termos as roupas de meninos, é a hora de sair do ninho e arriscar voos maiores. Só vai viver a próxima estação quem permitir Jesus lançar você do penhasco, não para a morte, mas para entender o propósito pelo qual você foi chamado. É para voar. E aí ela começa a voar, ela voa ainda. Aplauda o Senhor. E é muito lindo porque ela voa meio desengonçada ainda, porque as suas asas ainda estão ganhando habilidade. E quando ela acha que vai cair ali, quando ela está quase chegando no chão, a águia mãe vem lá de cima, porque os olhos da águia mãe, os olhos do Senhor, eles nunca saem da tua vida. Você pode falar: Senhor, eu estou sozinho, olha o que está acontecendo na minha vida. O Senhor está olhando, Ele está vendo. Mas Ele vai deixando, para que você ganhe resistência. E aí Ele vem lá de cima e vem, quando está quase caindo, ela vai e pega. E a águia filhote, fica aqui em cima da asa dela. E ela volta lá para cima. E isso vai acontecendo até que, afinal, vai chegar o dia que ela vai entender quem ela é. E qual o propósito pela qual ela foi chamada? Para voar. Ambientes, eles podem deformar a nossa identidade. Ou, se nós permitirmos, eles podem revelar o propósito que Deus tem para nós. A decisão é tua. Que você inicie 2025 escolhendo viver os processos de Deus. Permitir passar pelos processos, deixar a roupa do passado, das dores, das lutas que você viveu, das memórias ruins. Não é que você vai esquecer, mas aquilo não vai definir mais o teu presente, e nem tampouco abortar o teu futuro. Tem pessoas que estão anos vivendo a mesma história, estão na cadeira, anos, mas elas não conseguem sair desse lugar. Se você perguntar para elas como está a vida delas, elas vão contar a mesma história. É o mesmo capítulo todo ano. Acho que 2025 você permita mudar de página e viver uma nova realidade, porque o Senhor pode fazer nascer flores no meio das suas feridas. Creia nisso. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Eis, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Não importa o deserto, Ele vai abrir um caminho. Não importa o ermo, Ele vai fazer nascer rios no meio desse ermo. Porque Ele é o Senhor, aquele que governa. Toda a terra está sobre o teu governo. Entenda disso, entenda isso. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que limite aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Creia que um novo tempo já chegou. Que você possa abrir os braços e falar: vem 2025, porque eu não quero ser a mesma pessoa. E por isso eu vou colher uma nova história, em nome de Jesus. Você não
não vai mais abortar o teu futuro, não vai mais permitir que aquilo que fizeram com você defina quem você é. Você é a escolha de Deus. A sua identidade o Senhor já definiu desde antes da fundação do mundo. Você é, não escravo, você é herdeiro de Deus. E aqui estão as promessas que Deus tem para você. A minha oração tem sido: eu quero caminhar em tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero caminhar por todos os lugares que o Senhor já escreveu a meu respeito. Eu não quero ficar de fora, Senhor. Que você possa parar e olhar para os rejeitados da sociedade. Porque Jesus, ele parou pelas prostitutas, pelos cegos, pelos leprosos. Essa era a causa de Jesus. Os doentes. Que essa seja a nossa causa. Amar as pessoas. Que você gaste mais a sua vida pelo reino. Que você gaste mais os seus recursos pelo reino de Deus. Que você gaste mais a tua vida em revelar quem é Jesus. Deus é tão bom para nós estamos aqui. As pessoas têm o que comer, a gente pode escolher. Tem uma coisa que eu sempre agradeço quando eu vou orar pelo alimento. Eu falo: Senhor, obrigada por poder escolher o que eu vou comer. Sabe quantas pessoas não têm essa opção? Muitas. Então eu não posso terminar 2024 sem agradecer pelo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele fez diante das minhas falhas, limitações, por todas as vezes em que eu quis vestir a roupa da dor do passado, mas mesmo assim Ele nos dá uma segunda chance. 2025 é a segunda chance que Deus está te dando, porque Ele não desiste de você. Como o céu havia escolhido aquele gadareno, o homem mais problemático daquela cidade, um endemoniado. Mas Jesus, ele chega naquela cidade por causa da vida daquele homem, do mais problemático. De repente você é o mais problemático da tua casa, mas eu quero dizer que, se for necessário, Jesus rompe. Jesus passa por tempestades na qual ele havia passado antes de chegar naquela cidade, só para se encontrar com você. E por que você não vem aqui na frente, como aquela mulher hemorrágica, para tocar em Jesus e ver o teu futuro transformado? Durante 12 anos a vida da mulher era a mesma. Era o mesmo capítulo. 12 anos ela lia o mesmo capítulo. Ela acordava e vestia a mesma roupa. Hemorrágica. Não posso ter filho, não posso ter nada. Eu sou uma estéril em todas as áreas da minha vida. Mas quando ela olhou, a Bíblia diz que quando ela olha, quando ela vê Jesus, ela decidiu. Não está escrito isso. Mas aquela mulher rompeu a multidão, os olhares, o preconceito, as suas dores, as suas limitações. Ela decidiu tirar aquela roupa. E ela enxergou em Jesus uma nova roupa. A roupa do teu futuro. Porque ela não tinha futuro. Era a mesma vida todos os dias. Olhe para Jesus e enxergue o futuro que Ele tem para você. Por mais que você tenha chegado aqui cansado, desanimado, olha para Ele. Ele pode mudar o capítulo da sua história. Ele pode fazer nova todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que quer dar esse passo em direção a Jesus. Senhor, eu quero coisas novas, eu quero viver o novo, eu quero renunciar a muitas coisas da minha vida. Quando o Senhor estava ministrando essa palavra no meu coração, eu falei: meu Deus, quantas vezes nós somos assim? Porque a palavra primeiro bate aqui e eu preciso passar para vocês, porque eu não quero apanhar sozinha. A gente apanha primeiro, né? Quem prega, não é verdade? E eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero ser mais apaixonada por Jesus amanhã do que eu sou hoje. Eu quero me gastar mais do que eu me gastei durante todos esses anos. Porque Ele vem. E Ele vai vir buscar uma noiva com as vestes adequadas. Só a noiva com as vestes adequadas vai conseguir acessar o lugar da presença de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida. O Senhor é dono dos meus dias, meu Pai. O Senhor é o dono dos meus dias.
É Ele, meu Pai. A minha vida é governada por Ti. É por Ti, meu Pai, que eu quero gastar a minha vida. Eu não quero que isso sejam palavras levadas pelo vento, mas eu quero que essa seja a minha verdade, a minha busca diária, meu Pai. Levanta sua mão, o Senhor quer entregar uma nova medida para a igreja. Para a estação que o Senhor vai levar a Belém. Nós precisamos de uma nova medida. Que o Senhor venha liberar dons sobre a tua vida, para que você use pelo reino de Deus. Que o Senhor venha liberar habilidades, venha confiar dons sobre você, venha confiar, que você venha falar em línguas, que você seja usado por Deus nesse tempo. Nós estamos a caminho da cidade de Belém. Uma cidade, um prédio que vai ser construído por homens, para construir o físico. Mas o espiritual somos nós que vamos construir. Mas o espiritual somos nós que vamos construir. Os trabalhadores da última hora. Por isso que o Senhor precisa de uma igreja disponível, disposta a ser usada por Ele. Que o Senhor venha liberar uma nova medida de dons, de unção. Que o óleo do Senhor venha ser derramado sobre a tua vida para esse tempo novo que Ele vai te usar. Que uma nova medida. Agora não se distraia com a unção. Sansão se distraiu com a unção. Que você entenda como Esther, que está no palácio para servir o rei, e não como Vasti, que se perdeu com a posição e quis fazer um banquete para ela e esqueceu que ela estava ali para servir o rei. Que você entenda que tudo aquilo que o Senhor está entregando às suas mãos é para servir o rei, é para o rei, é para Ele, o dono dos nossos dias. É Ele, é Ele, é Ele, Jesus Cristo, o dono da nossa vida, Senhor. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, meu Pai. Derrama o óleo, meu Pai. Que a tua igreja, Senhor, venha queimar, Senhor, diante da tua presença. Que o Espírito de Deus venha ser derramado de uma forma mais intensa sobre esse lugar. Porque é para o novo que o Senhor vai nos levar. Esse é um tempo em que Deus está nos dando a oportunidade de entrar numa nova estação. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para o lugar onde Ele tem. A medida que te trouxe até esse lugar foi somente até esse lugar. Mas para você acessar novos locais, é necessário você ter uma vida de comunhão com Deus. É necessário você ter uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Eu creio que Deus está levantando homens, mulheres nesse tempo. Eu tenho dito nesta casa, Deus está levantando uma igreja no meio da igreja. Uma igreja que não se dobra, uma igreja que não adora outros deuses, uma igreja que não se vende por luxúria, uma igreja que não negocia valores, uma igreja que é verdadeira e que está disposta a pagar um preço, se preciso for, para viver o evangelho da verdade. É nessa igreja que eu acredito. É nessa igreja que eu invisto o meu tempo, eu invisto a minha vida. É numa igreja que não está disposta a lutar por posição, mas se preciso for, sai de cena, para que o noivo possa acessar esse lugar, para que ele possa fazer a grande obra. ...2025 vai ser um ano, pode anotar na tua agenda. Deus no começo desse ano nos deu uma palavra, que esse ano de 2024 seria o ano do crescimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa igreja Belém nunca cresceu tanto em tamanho e em profundidade como cresceu em 2024. Só que 2025, eu tenho certeza que 2025 vai ser muito melhor do que 2024. Vai ser um ano em que Deus vai nos preparar para coisas muito grandes.
Porque só quem está preparado consegue acessar lugares. Ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem ele era, mas o céu sabia. Davi estava atrás de um monte de ovelhas, se preparando para aquele grande dia. Golias foi o troféu de Davi, para poder projetar Davi diante de todo Israel. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus está preparando você, forjando você em muitas áreas da sua vida, para que no momento oportuno apareça diante de você um grande gigante. Pode tomar posse dessa palavra. Apareça um grande gigante, mas não é para te destruir, pelo contrário, é para te promover. Golias foi a promoção de Davi. Eu creio que isso vai acontecer conosco. Estenda sua mão bem alto que eu quero orar. Pai, graças te damos. Obrigado por essa mensagem tão especial. Obrigado, Deus, por cada dia mais tu usar a tua filha, pois ela sabe que isso não tem a ver com ela, mas tem a ver contigo. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, Pai. Eis aqui pessoas, Pai, que vieram aqui à frente, porque entenderam que vão viver uma nova estação em Ti. A minha oração é que eles sejam consumidos pelo Teu fogo, Pai. Não um fogo estranho que tem sido apresentado em alguns lugares, mas um fogo consumidor. Um fogo que vai arrancar toda e qualquer impureza e vai fazer com que cada um dos Teus filhos sejam lavados e remidos pelo Teu fogo. Eu peço a Ti no nome de Jesus, nos leva debaixo da Tua proteção e da Tua graça até os nossos lares. Acampa anjos ao nosso redor nos guardando, que o homem mau, fraudulento, sanguinário não venha atravessar o nosso caminho. Sejamos guardados na nossa entrada e também na nossa saída. Que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador deixado pelo Pai, possa estar ao nosso lado todos os dias, nos direcionando para tomarmos cada dia mais a decisão acertada. Nós abençoamos a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, vá feliz. O Senhor é contigo.